Salmo 24. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 24. Vamos ler essa passagem maravilhosa. Nós vamos falar hoje sobre o tema do próprio Salmo, o Rei da Glória. Falaremos sobre o Rei da Glória. No 22 foi o servo sofredor. No 23 foi o bom pastor. No 24, o Rei da Glória. Vamos ler juntos esse salmo até o verso 10, do verso 1 ao verso 10. Vamos orar e em seguida a gente já lê e já ouve a palavra do Senhor. Bondoso Deus, quanto precisamos de Ti, ó Pai, para servirmos ao Senhor com alegria. E quão admiráveis são as Tuas obras, porque o Senhor mais uma vez tem sido paciente conosco, tem nos recebido em Tua presença, tem ouvido nossas orações, dirigido nosso cântico, sensibilizado consciências, e queremos crer que de todos nós, e até quando endurecemos o nosso coração, o Senhor tem insistido em quebrantá-lo, para que possamos ser abençoados com a conversão ao Senhor, e tudo isso por Tua bondade tão maravilhosa. E por ela pedimos que tenha compaixão de nós e fale conosco, e ajude-nos com o Teu Espírito Santo, também paciente, bondoso, maravilhoso, iluminando o nosso entendimento e tirando de nós toda a resistência, todo o orgulho, toda a soberba, em nome de Jesus. Amém. Todos juntos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Espera aí, nem todos abriram? Tá todo? Então vamos juntos, que eu não estou ouvindo todo mundo. De novo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Poder sentar. Há uma pergunta que praticamente todos os seres humanos já fez. Não em voz alta, necessariamente, mas já fez. Fez no silêncio da sua consciência, de repente no leito da sua cama, no seu leito, no corredor de um hospital, diante de um caixão, mas fez. E a pergunta é: sou aceito? Eu sou aceito? Nós somos aceitos pelos nossos? Nós somos aceitos por Deus? Que pergunta importante. Como nós naturalmente precisamos dessa resposta.
O mundo moderno tentou, irmãos, apagar essa pergunta, dizendo: aceite-se a si mesmo. Mas ninguém morre em paz apenas por ter se aceitado. E a consciência cobra mais do que essa aceitação, esse olhar no espelho e se aprovar. Então o Salmo aqui levanta essa pergunta com, digamos assim, uma brutalidade santa. Ou seja, perceba o que eu quis dizer com brutalidade. Não elogia ninguém. O Salmo, quando faz essa pergunta, não elogia ninguém. Não presume que todos podem estar na presença de Deus, aceitos por Deus. Não presume isso. E, na verdade, expõe a reprovação, a inadequação humana sem cerimônia. É o que o texto faz. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Essa pergunta já tem uma afirmação. Imagine que uma criança está fantasiando histórias para você, para o pai. Aí diz bem assim: pai, um amiguinho meu, eu conheci, ele tem um poder, ele é mágico. Ele foi lá para o outro lado do mundo e voltou na mesma hora. Desapareceu e apareceu. Aí você: não, filho, é claro que isso não aconteceu. Quem tem capacidade de desaparecer aqui e aparecer do outro lado do mundo? Que absurdo é esse? O que é que você está dizendo quando você diz assim? Quem tem essa capacidade de ir para o outro lado do mundo, desaparecer e aparecer? Quem tem esse poder? Você está dizendo o quê? Ninguém tem esse poder, não é? Então o Salmo está fazendo essa afirmação. Quem pode estar diante de um Senhor tão grande? Quem permanecerá no santo lugar de Deus? Quem? E antes de responder, para não ficar dúvida sobre quem pode subir, o Salmo, curiosamente, apresenta quem é esse Deus do monte. Porque a intenção é que nós olhemos primeiro para Deus. Porque só quando você sabe quem é Deus, é que você entende o peso de quem pode estar com Ele. Enquanto você não tem ideia de quem Deus é, você acha: eu posso estar aqui, eu posso orar, eu posso cantar, eu posso até ir para o céu, o que eu não posso é ir para o inferno. Você não tem ideia de quem Deus é. Então você acha que você pode. Mas quando você sabe quem Ele é, a coisa muda. Você faz a mesma pergunta do salmista. Um homem íntegro, Salmo de Davi, assim que começa o título, Salmo de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, e ele está dizendo: Senhor, eu não posso. Quem pode? Ninguém de nós pode. Nem mesmo os anjos merecem estar lá, estão pela graça de Deus, mas nem merecem. Tal é a grandeza do ser de Deus. E aí ele vai falar de algo tão maravilhoso a partir do tema que nós mencionamos, o Rei da Glória. Aí quando você fala do Rei da Glória, você continua com a resposta: ninguém pode, mas agora pode. E algo maravilhoso acontece. Então nós vamos ver aqui 3 movimentos, 3 revelações e uma transformação. Nós vamos falar da primeira lição: o Rei tem direito sobre tudo. Essa vai ser a primeira lição. Segunda lição: o Rei requer santidade dos que se aproximam. E a terceira lição: o Rei da Glória deve ser recebido. É imperativo, é obrigatório que ele seja recebido. Então, para efeito de didática, eu vou falar e vocês repetem. Qual é a primeira lição? O Rei tem direito sobre tudo. Repitam. O Rei tem direito sobre tudo. O Rei requer santidade dos que se aproximam. O Rei requer santidade dos que se aproximam. E o Rei da Glória deve ser recebido. E o Rei
pense nesse deve como merece. Ele é digno de ser recebido. Então vamos para a primeira lição aí nos versos 1 e 2. O rei tem direito sobre tudo. Olha só. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. De que o texto está falando aqui? De propriedade intelectual, de direitos autorais. Veja que o texto não disse: do Senhor é o culto, como muitos acham. Do Senhor é a igreja. Do Senhor é essa religião. Não. Veja que o salmista não está achando que não é do Senhor a política, não é do Senhor a economia, não é do Senhor a cultura, não é do Senhor as artes, não é do Senhor a música, ou não são do Senhor as artes, não é do Senhor a academia, não é do Senhor a intelectualidade, não é do Senhor a educação, não é do Senhor a família, não é do Senhor todas as áreas da vida, não é do Senhor o mundo visível, não é do Senhor o mundo espiritual. O texto não está fazendo essa divisão. O texto está direto dizendo: do Senhor é tudo. Todas as coisas são do Senhor. E essa afirmação, irmãos, funciona, digamos assim, como uma pedra fundamental de toda a teologia do culto. O Deus a quem você adora não está limitado ao espaço do culto. A nossa denominação presbiteriana não está limitada a isso. Ao nosso vocabulário religioso. Ele é o dono do solo embaixo dos seus pés. Ele é o dono do ar dos seus pulmões. Ele é o dono da matéria nos seus ossos. E por que ele é o dono? O verso 2 responde: porque ele fundou, porque ele estabeleceu. Ele é o dono de tudo. Imagine você morando na sua casa, porque você construiu. Aí chega alguém do nada e diz assim: olha, a partir de hoje, sai daqui, que eu vou morar aqui. Obviamente você ia reconhecer que ali é um maluco, e você ia, como diz o presbítero, firmar a cadência, né? Você ia dizer: não vou sair daqui não. Essa casa é minha, por quê? Porque eu construí. Isso é um óbvio, né? Então, irmãos, quem vive como hóspedes do que é de Deus somos nós. Mas nós, muitas vezes, vivemos como se fôssemos os donos e Deus o hóspede. Já percebeu isso? Nós invertemos as coisas. E aqui o texto está dizendo claramente: o mundo é de Deus. Nós é que somos hóspedes. Mas o mundo é dele. E isso muda tudo. Muda como você usa seu dinheiro. Você vai ter que reconhecer que é apenas um administrador. Você não pode usar o dinheiro no que quer, como quiser. Bom, quem trabalhou fui eu, quem teve inteligência fui eu, e eu uso do jeito que eu quero. Ninguém vem a me dizer o que fazer. Claro que não. A vida cristã não é assim. A vida cristã, a gente tem exortação e até disciplina, inclusive sobre essa área. Dá um exemplo. Se algum homem aqui for negligente e irresponsável e deixar de assistir a família nas necessidades, nós vamos ter que tomar uma providência, não vamos? Ô irmão, não quero nem saber. Você tem um compromisso com Deus de ser um homem bíblico e servir a esposa, servir os filhos. Não é assim? No padrão de Deus. Nem cheguei nos compromissos como igreja, mas também nos compromissos como igreja. Não é opcional. São compromissos. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que é para ser voluntário. Mas compromissos voluntários, mas são compromissos. É semelhante a casamento. Você não tem uma ordem de casamento com fulano, case com
José casa com Maria. Não tem essa ordem. Não tem essa ordem direta na Bíblia. Mas tem a ordem de que para casar você tem que se submeter voluntariamente a uma ordem. Essa ordem tem. Você não pode sair, eu fico com quem eu quiser, na hora que eu quiser. Não tem, percebe? Então, são compromissos que foram assumidos voluntariamente. São votos e juramentos que você livremente faz. Mas que são exigidos pela palavra. Não tem nenhum mandamento dizendo assim, fulano de tal, Pedro, se converta a Jesus. O mandamento tem que ser aquele Pedro dizendo quem é. Não, tem um convite geral da graça, não tem? Dando esse imperativo a todos. Mas na hora que você se converte, você voluntariamente vai ter que assumir os votos ali da conversão. Batismo, profissão de fé pública. Você vai ter que assumir esses votos voluntários que provam que você tem disposições sinceras e dá maior força àquilo que você diz que tem, né? Então veja que isso muda tudo. Você não vai usar seu dinheiro da maneira que você quer. Você não vai ser escravo do consumismo. Você não vai sair tirando de uma coisa, roubando, seja da sua saúde, seja do seu patrão, seja do marido da esposa, a esposa do marido, seja da família de alguma forma, dos pais dos filhos, os filhos dos pais. Administrando as finanças de qualquer jeito, não vai. Você vai reconhecer que uma vez que Deus é dono de tudo, eu só estou aqui como mordomo, administrando o que é dele. É por isso que dízimo na Bíblia não é dar. Vocês já perceberam isso, não? Dízimo é devolver. É por isso que Deus é direto em dizer lá, roubarás o homem a Deus. E eu não estou falando de dízimo, viu, irmãos? Estou pegando aqui para não deixar de fora, que às vezes a gente fica sem querer tratar do tema como se fosse comercializar a fé, mas não é isso. Vocês sabem que não é. Eu estou há 10 anos aqui e algumas pessoas já chegaram para mim e já disseram, pastor, o senhor não fala de dízimo. Não fala mesmo, não precisa. Assim, de ficar falando e comercializar a fé, não. Mas não a necessidade de falar do tema, né? Comedidamente. Mas veja, se Deus é dono de tudo, você vai glorificar a Deus com suas finanças. Porque se você não faz isso, de onde você tirar vai faltar. E aí vai chegar a hora, você, eu não tenho dinheiro para isso. Onde estava? Estava lá onde você aplicou errado. Então, muda tudo, porque você também vai usar o seu corpo da maneira de Deus. Hoje é muito comum você ouvir aquela frasezinha que eu acho tão, assim, com todo respeito, viu? Com todo respeito, imbecil. Tão imbecil. Tão sem sentido. Meu corpo, minhas regras. Já ouviu isso? Meu corpo, minhas regras. Ah, é? Então inventa que você agora vai viver 1000 anos, para você ver se vai funcionar. Eu quero criar a regra agora de que eu vou viver 1000 anos. Vai viver 1000 anos? Não. E me responda algumas perguntinhas básicas, ou meu corpo, minha regra. Porque você não escolheu o dia de nascer, a família onde nascer, o sexo com o qual nasceu. Mas não é sexo. O sexo é o sexo. Vai me prender? É o sexo e acabou. É homem ou mulher, não tem diferente disso. Não adianta querer forçar, não vai mudar. É exatamente isso. Então, me diga, por que não escolheu? Por que não escolheu a época? Por que não escolheu o bairro, a cidade? Percebe? Se o seu corpo é suas regras, por que você não fez tudo isso? Por que você não inventa que agora é alguém com capacidade para voar e sai saltando aí de um prédio de 1000 andares? Você vê se vai funcionar. Não funciona. Aprenda uma coisa. Você tem um aparelhinho aí na mão, um smartphone. Você não inventa, olha, meu smartphone e minhas regras. Porque você sabe que não é assim. Se você quiser usar agora
do seu jeito e desrespeitar os padrões do Criador, você vai perder o smartphone. Meu transporte, minhas regras. Ah, é? Vai bater motor, vai atropelar alguém, vai fazer um monte de besteira. Você tem que respeitar as regras do Criador. Porque para essas coisas você sabe que as regras são dos criadores, você inclusive cuida, e porque seu corpo não. Seu corpo é regras do Criador. Se você não subjuga a mente e a palavra de Deus, você está pecando. Se você demora as etapas de aprender o que precisa aprender, está pecando. Ou melhor, para não colocar essa culpa nas crianças, se os pais não têm o devido cuidado com os seus filhos, para que eles desenvolvam plenamente todas as áreas, nas etapas que deveria, está pecando. Pais não crentes se acordaram para essa realidade e hoje é comum crianças com 2 anos lendo. 2 anos. É comum, não é uma coisa do outro mundo, não é que é gênio. Eu vejo muitas crianças sendo consideradas gênios. Aí você vai ver, o que foi que houve aqui? Não, a família cercou de todo aquele aprendizado que a família decidiu que aquela criança vai ter. Tem gênio coisa nenhuma. É questão de você cercar, treinar, policiar disciplinadamente 24 horas a mente e o coração daquela criança. É óbvio que ela vai desenvolver plenamente aquelas áreas todas ali. Porque o cérebro é pronto, 100%. O que não é pronto é o corpo. Aí o corpo você tem que ir desenvolvendo com sabedoria. Os músculos, os nervos vão levando mais tempo, né? Aí você tem que entender o corpo humano, a anatomia, para poder acompanhar aquilo com saúde. Mas o cérebro está pronto. E o que Deus quer com esse cérebro, irmãos? O que Deus quer? Eu passei numa escola do município. Aliás, eu passo constantemente. E como dói na alma o que a gente vê. A escola passa uma manhã inteira, e eu estou considerando só amanhã, porque ainda tem a turma da tarde. Manhã inteira com aquela turminha pequenininha, introjetando poluição cultural, ideológica, doutrinária, sonora, umas músicas horríveis, com as letras terríveis, e levando as crianças ali para ficar pulando. É um emburrecimento programado para controle. Leia sobre o comunismo, leia sobre o socialismo, leia sobre o marxismo, leia sobre ditadura, estude esse assunto. São formas sofisticadas de manipulação de pensamento, cega a capacidade de raciocínio, atrasa o desenvolvimento intelectual. E sabe o que eles dizem? Os filhos não são dos pais, para dizer que os filhos são do Estado. Mas não é. Naturalmente, o primeiro direito sobre os filhos é dos pais. Naturalmente. Naturalmente, o direito da vida é de quem? É seu, é meu. A sua vida é sua, a minha é minha nesse sentido. Naturalmente. Então não precisa ter lei do Estado para dizer fulano pode nascer ou não. Claro que não tem lei para isso. É um direito natural. A ausência de lei não torna algo criminoso. Tem leis que não precisam existir. Bem assim a educação dos filhos. Vocês estão entendendo a gravidade que a gente está refletindo aqui? Tem tudo a ver com o Salmo. A criança é do Senhor. E se o mundo não quer dizer isso, nós não temos que ter covardia para isso não, irmãos. Não temos. Pastor, mas nós vamos sair da nossa zona de conforto. E desde quando Jesus avisou sobre isso? No mundo tereis aflições. Não é nada novo. É uma luta muito grande para viver o padrão de Deus. Mas uma coisa a gente tem que saber. Meus filhos
são regras de Deus. Meu corpo é regra de Deus. Eu não posso colocar meus olhos onde eu quero, meus ouvidos onde eu quero. Minha boca não pode falar o que quer, minha mão não pode pegar o que quer. Meus pés não podem me levar para os ambientes que eu quero. Não é assim. Eu não posso me relacionar com quem eu quero. Não é assim que funciona. Porque meu corpo, regras do Criador. Eu tenho que ter cuidado e me preparar com isso. E muito mais, irmãos, porque o seu corpo e o seu espírito foram comprados pelo preço mais alto que existe. Preço de sangue, pelo preço do sangue do Filho de Deus. O mais alto preço já pago. Então, Deus é dono de tudo, muda tudo. Muda também como você usa o seu tempo. Você não usa o tempo de qualquer jeito. Você fica preocupado com aquilo que atrasa ou com aquilo que estagna. Tem uma autora que foi a que Deus usou para me despertar sobre esse tema, e até hoje eu tenho um conflito muito grande, uma guerra muito grande, que é a Charlotte Mason. Ela diz uma tese básica bem interessante. Ela diz assim: nós não podemos nunca, escuta bem, nós não podemos nunca deixar de crescer na direção de Deus, de Jesus e da graça, nunca. 24 horas nós temos que crescer na direção de Deus, de Jesus e da graça. Se um pensamento só for suficiente para te estagnar ou regredir, não deve existir esse pensamento. A brincadeira da criança, os pensamentos da criança, as atividades qualquer, as recreações qualquer, não pode servir para estagnar ou regredir. De maneira que, eu parafraseando a fala dela, a cada segundo você tem que avaliar o seguinte: eu cresci, meu filho cresceu, minha esposa cresceu, meu lar cresceu? Não. Então eu tenho que corrigir o que não está contribuindo com o crescimento. Nós não podemos, por exemplo, praticamente todas as áreas precisam de quê? Todas as áreas. Comunicação. Tanto é que até para a salvação a fé vem pelo ouvir a palavra. Preste atenção. Aí nós temos uma estrutura educacional que você termina o ensino fundamental, você termina o ensino médio e você não sabe a base da língua. Você não sabe o que é linguística? Linguística, a ciência da língua. Não sabe quais são as áreas da linguística. Não sabe o que é gramática, os tipos de gramática. Você não sabe quais são as áreas da gramática. Fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, estilística, ortografia, lexicologia, pragmática. Para que serve também não sabe. Aí você acha assim: eu li o texto e eu entendi tudo. Entendeu o quê? Você não tem nem a estrutura do que funciona ali para você saber quem é sujeito, quem é predicado. E precisa disso, é claro que precisa, mas eu não tinha isso no Éden. Você acha? Não tinha com esses nomes. Mas dá uma olhada no Salmo 104, ou em qualquer texto. Você acha que alguém não conhecia muito da língua para poder escrever? Você acha que Jesus disse o que disse porque saiu da cabeça dele, veio do anjo e o anjo entregou as palavras? Foi muita educação, irmão. Mas ele era o Filho de Deus, mas ele era homem. Ou você acha que não aprendeu a ler e escrever? Se você não acha, então esse Jesus aí é uma caricatura. Porque o Jesus da Bíblia, ele foi 100% homem. Ele não nasceu sabendo ler. Ele aprendeu a ler. Ele não nasceu sabendo caminhar. Ele aprendeu a caminhar. Ou você, então, não está entendendo o que a Bíblia diz. Então, se para eu desenvolver bem as áreas todas,
Eu preciso da comunicação. Pegando a autora, Charlotte Mason, trazendo para cá, o que é que eu devo avaliar? Porque minhas crianças estão passando de 2 anos para saber ler. Tem alguma coisa errada na minha programação, na minha didática. Eu não estou aqui preocupado, irmãos, com o Estado. Vocês sabem, aqui são 10 anos de luta aqui. Eu não estou preocupado. A preocupação é, do Senhor é a terra, do Senhor é tudo. E eu vou prestar conta de tudo. E se eu vou prestar conta de tudo, por que minha criança passou dos 2 anos, pai e mãe, e não sabe ler? Aí depois, olha, eu tenho 20 anos, eu não sei dizer os 10 mandamentos de trás para frente, nem sei o significado disso. Claro, não houve uma dedicação estratégica, independente do Estado, para ensinar a palavra, priorizar a palavra. Só que, se você olhar direitinho, a palavra precisa de língua, não é? A palavra, a teologia precisa de língua. Mas também você precisa de cultura, você precisa de história, você precisa de geografia. Vocês já perceberam? Qual é a área que você não precisa para a palavra? Nenhuma, você precisa de todas. É um desenvolvimento pleno. Por isso que eu chamo o projeto de discipulado pleno. Aqui na igreja, qual é o nosso foco? Discipulado pleno. Vocês não têm ideia, a gente ainda está muito longe do que é para fazer, mas é desenvolver os relacionamentos, a família, a profissão, o empreendedorismo, todas as áreas. Tem Bíblia para tudo. É para todas as áreas. Para todas, para a gente saber, Deus me quer para quê? Porque eu não vivo para eu escolher o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Eu uso o meu tempo do jeito que eu quero, para o que eu quero. Não. Eu não posso estagnar nem regredir. Coloque isso na sua cabeça. Veja que as advertências são recorrentes sobre isso, a esse respeito. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Portanto, esquecendo das coisas que para trás ficam, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E isso não é literal, físico, você sair daqui na carreira descontrolada pela rua. Não é isso. Corramos seja diligente em tudo que Deus te deu. Aqui a gente fica numa disciplina, numa luta, né? Terminou o culto, porque vocês estão correndo? Porque foi brincar. E a gente vem se policiando também, né? Por que tal assunto? Por que tal assunto? O dia do Senhor é para quê? Uma mesa redonda, tira uma dúvida teológica, comenta sobre o sermão, não é assim? Esses são os assuntos. E que não falta, quando a gente começa a fuçar, o que não falta é assunto. Um almoço santo maravilhoso. Olha, irmão, eu vou te dizer quantos momentos marcantes a gente tem aqui, né? Aí a gente tem ali aquele almoço. Tem pecado também, mas eu não troco esse momento por outro, porque até os pecados são tratados de outra forma, porque alguém chega e diz: meu irmão, você pecou ou foi mesmo? Que miséria! Se você estivesse no lugar onde aplaude o pecado, você ia se sentir bem. E aqui não dá para você se sentir bem. E quando a gente negligencia, vem nossas mulheres santas. Meu bem, o assunto de hoje não é esse não. Caramba, ensinei agora. Vem a cobrança. E quando todo mundo esquece, às vezes até a criança lembra. E hoje é dia disso. E a gente cresce tanto, tantos assuntos teológicos que a gente tratou aqui maravilhosos na refeição. E o mesuzá, os homens contra as mulheres, os homens apanhando que só, né? Que vergonha. Ah, deu empate, né? As outras é para puxar um pouquinho para as irmãs. Mas que maravilha! Ah, mas fica com os ânimos, e você acha que vai ficar como? É competição, os ânimos ali, mas é isso mesmo, e a gente se ama, e se perdoa, e vai de novo, e não é assim? E santifica os ânimos, mas aprende a palavra, e como aprende? Aprende tanta coisa ali, numa didática tão simples, né? E a leitura com as crianças, a gente prega para ler, faz aquela rodinha ali, que maravilha, hein, Cezão? Aí lê com as crianças, aplica ali o peregrino, e ora. Aí lê mais um pouquinho, ora. Isso não é maravilhoso? E o discipulado aqui à tarde? Por quê? Porque tudo é de quem? Do Senhor, irmãos. Eu acho que a gente ainda não acordou para isso.
Acho que a gente ainda não tem ideia do que é isso. Acho que o sermão hoje vai ficar num ponto só. Eu coloquei os 3 pontos para terminar hoje, mas estou achando que vai ficar num ponto só. Ele é o Criador. Hã? Ele é o Criador. Ele é o Criador, é verdade. Então, o tempo não é para você fazer o que você quer. Isso é para todos nós. A gente precisa se corrigir. Urgente, urgente, urgente. A começar em mim, no conselho, a gente precisa se corrigir. Você não pode perder tempo. E você tem que calcular, planejar e administrar tudo que Deus te der de tal forma que sempre você cresça na palavra e em tudo que contribui para o seu crescimento na palavra, para o seu crescimento na relação com Deus. Então, o cristão, com isso em mente, não pergunta o que eu posso fazer com o que é meu. Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é o que o dono quer que eu faça com o que é dele. Mudou tudo. Não mudou? Mudou tudo. Nós fizemos um acampa dentro, vamos fazer outro, né? Está atrasado. E um acampa dentro, nós falamos do cuidado, olhinho que vê, boquinho que fala, mãozinho que pega, pezinho onde pisa. Salvador do céu está olhando para você. Né? Lembra dessa música, Elis? Bem antiga. Então, o rei tem direito sobre tudo. Segunda lição, versos 3 a 6. Veja aí, acompanhe. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, agora nós estamos diante de uma crise, de uma grande crise. Porque aqui o salmista afirma, expõe, apresenta um Deus, o único Deus, infinitamente santo. E a não ser que você não se esforce para entender o que significa, você não tem ideia da crise. E aí ele pergunta, quem pode se aproximar desse Deus? Porque é como abrir uma porta diante do sol, com todo o seu poder. E aí você reconheceu, eu não posso passar daqui, nem com uma roupa especial, porque não dá. Não dá. Teria que ter um milagre aqui, porque eu estou diante de algo glorioso, mas também poderoso, né? Crianças, todos aqui. Então, o sol é algo belo, mas é mortal se você for para a presença daquilo que é tão glorioso e tão poderoso. E o verso 4 aqui nos ajuda didaticamente a pensar a respeito. Observe o que ele coloca, né? 4 critérios. Qual é o primeiro? Se for limpo de mãos, para significar as ações. O que você faz? O que você faz? Quantas crianças, já bebezinha, já não são limpas de mão, né? Quantas crianças já agrediram? Quantas crianças já se vingaram? Quantas crianças já bateram até nos pais? Dia desse eu estava fazendo um serviço da igreja num dos cafés aqui da região. E aí eu sentado na mesa, chega uma senhora chique, elegante, bem vestida. Já vendo assim, dava para ver que era uma mulher de respeito. E com alguém que eu não sei se era parente ou se era uma, como é que chama? Cuidadora de criança, uma
age com a babá. E essa senhora entra no espaço com um menininho de mais ou menos uns 5 anos, 5 ou 6. Mas o menino era um capeta. O menino bateu na mãe tanto quanto pôde. Bateu, que eu quase bato nele. Eu quase me levantei, eu fui ali me segurando, não é possível um negócio desse. E a mãe, fulano, e numa paciência, não é possível, eu estou em pecado, eu não tenho essa paciência, não, tem que ter uma conversa com esse menino. Até que ela viu que não ia dar certo e ela saiu, passou por minha frente e eu quis falar com ela, não me lembro por que não falei, não me lembro mesmo, alguma coisa. E aí quando ela saiu, eu me arrependi, eu deveria ter falado com o menino, né? Ô, não pode bater na sua mãe não. É assim não cresça assim não, para marcar, né? Ah, mas vai preso, não sei o que, paciência. Às vezes a pessoa não gosta, mas... E eu estou com isso destacado para que você pense assim, viu, crianças? Para que nós pais não tenhamos a cultura católica que acha que ser criança é sinônimo de ser sem pecado. Não é. Às vezes, um idoso em algum pecado, em alguma área, um idoso birrento, é uma criança birrenta que não foi curada. Aí virou um idoso birrento. Um idoso ingrato é uma criança ingrata que não foi convertida. Aí virou um adolescente, virou um jovem, virou um adulto, virou um idoso, ingrato. E aí piorou a ingratidão, de maneira. E assim vai. Então, primeiro critério, limpo de mãos. Segundo critério, puro de coração. As intenções precisam ser puras. O que você deseja, como deseja. Observe como isso aqui, então, é muito sério. Terceiro critério, não eleva a sua alma à vaidade. Ou seja, os afetos, os objetos de afeto, o que você adora. E por último, não jura com engano. A linguagem, o que promete, como você usa a linguagem. E a Escritura é clara em sua exigência, irmãos. Deus não recebe apenas o exterior. Ele é espírito e requer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As mãos podem estar limpas e o coração podre. Mãos limpas é um exame externo. A gente pode considerar, né? Tem que ser limpo de mãos. Coração puro é um exame interno. Veja como então o salmista foi poético e habilidoso na colocação das palavras. O exame externo, o exame interno. Não à vaidade, o exame espiritual. Não ao engano, o exame verbal. Percebe? Como ele foi habilidoso em colocar as palavras, não está escrevendo de qualquer jeito. Então, esses 4 juntos constroem uma pergunta inescapável. Quem, então, pode subir? Quem pode ser desse jeito? Puro de mãos, limpo de coração, espiritualmente impecável, verbalmente impecável. A Bíblia diz em Tiago que aquele que controla a língua é varão sem pecado, varão perfeito. Se alguém governa a língua, é varão perfeito. Se não peca contra a língua, é varão perfeito. No sentido de sem pecado. Consideremos um médico que, antes de uma cirurgia, limpa as mãos. Com todo o protocolo que precisa. E aí, ele vai para a sala da cirurgia, mas antes de começar a cirurgia, ele pega em algum equipamento contaminado. Algum instrumento totalmente contaminado. Então, a limpeza exterior não basta se a interior está infectada, né?
Ou então vamos pensar em um médico que vai fazer a cirurgia em alguém, mas ele está infectado com alguma enfermidade. Aí ele limpa tudo para fazer cirurgia, para fazer esse trabalho, mas ele está infectado por dentro. Então a limpeza exterior, para aplicar bem o que eu estou querendo chamar a atenção, a limpeza exterior não muda a interior. Você precisa ser limpo de mão. Por isso que Jesus tratou em Mateus 23, 27, do fariseu que tinha as mãos limpas, se preocupava com as mãos limpas, chegaram até a repreender Jesus. Olha, seus discípulos comem sem lavar as mãos. Jesus não era anti-higiênico, irmãos, mas eu me preocupo com essa preocupação nossa. Eu me preocupo. Qual? De às vezes a gente inverter as atenções. É muito importante, sabe, ter preocupação com a limpeza, com a estética, tudo isso é muito importante. Não estou agora, veja bem, eu vou dizer uma coisa, mas eu não quero que você distorça. É muito importante mesmo. Mas observe o que Jesus fez com o fariseu. O fariseu chamou a atenção de Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos. E aí Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Para se referir ao pecado do coração, não é? Que o fariseu não se preocupava. Eles mentiam, eles eram rebeldes contra Deus, eles rejeitavam o Cristo, eles distorciam a palavra, eles eram sem misericórdia, eles aplicavam erradamente, injustamente a lei de Deus, mas preocupados com lavar a mão, é disso que nós estamos falando. Outro dia, já faz anos, e não é ninguém que está aqui não, mas era daqui. Eu cheguei com uma roupa e uma camisa que eu gosto até hoje. Não deixei de usar por causa eu deixei porque eu esqueci, né? Inclusive, se eu lembrar, domingo eu estou com ela. Só que essa camisa estava rasgada aqui. Aí a pessoa veio me chamar a atenção para falar que era para jogar no lixo, que não é para mais vir. A camisa nova, só que eu caí de moto e ela rasgou aqui nova. Um buraco aqui. Eu digo, vai ficar com esse buraco mesmo, eu vou usar essa camisa, porque eu gosto dela. Aí eu estou falando aqui sobre os 10 mandamentos, a lei de Deus, o compromisso, o culto, não sei o que, a língua, isso, aquilo outro. Aí a pessoa não teve cuidado de nada disso, mas viu um furo na minha camisa. E isso incomodou mortalmente. Que ela teve coragem, com orgulho maior do que tudo, de vir falar comigo. A minha indignação não foi se era a camisa, se não era isso. É que a sensibilidade estava deslocada. Consegue ver o problema no furo de uma camisa. Vocês já leram algum texto bíblico? Não irás com camisa furada na Bíblia? Mas as outras coisas não se preocupavam. Então, Jesus chamou os fariseus por causa disso de sepulcro caiado. E a resposta do verso 5, irmãos, aqui no Salmo é surpreendente. Ele receberá a bênção do Senhor e justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, para nos ensinar, a bênção vem do Senhor, não do esforço humano. A justiça não é conquistada, ela é recebida do Deus da salvação. E a expressão aqui, Deus da salvação, não é um acidente, é o coração da promessa. Quem sobe ao monte não vai apenas buscar a aprovação moral, vai encontrar o Deus que salva. Se referindo a nós, né? Isso é o Evangelho no Antigo Testamento. A pergunta, quem pode subir, não tem resposta humana satisfatória. Todo ser humano olha para os critérios desse verso 4 e encontra a sua própria falência. Eu não sou limpo de mão, eu não sou puro de coração, eu entrego minha vida à vaidade e eu peco com a língua, eu estou reprovado.
mãos manchadas de ambição, coração poluído de vaidade, afetos mal direcionados, língua que prometeu e não cumpriu. O que seria de nós se não fosse o Cristo Salvador? Então a resposta à pergunta do verso 3 é Cristo. Ele, irmãos, e somente Ele tem as mãos limpas, mãos que nunca tocaram no pecado. Ele, somente Ele tem o coração puro, sem mácula, sem desvio, sem engano. Ele, somente Ele nunca elevou a sua alma à vaidade. Toda adoração foi direcionada ao Pai sem murmurar. Pai, passe de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, mesmo sem pecado. Como nós vivemos? Não, tem que ser a minha vontade, tem que ser do meu jeito. Às vezes a gente percebe uma quebra de braço ali, sofisticada, e a gente, caramba, para colocar isso aqui nos eixos vai ser difícil. Às vezes é o conselho com a igreja, o pastor com o membro, o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com seus pais, uma quebra de braço. Por quê? Porque vontade tem que prevalecer. Isso desde a infância. Vontade tem que prevalecer. Porque está falhando aqui. Entender tanto quem Deus é, que Ele é dono de tudo, quanto também entender quem é Jesus. Ele nunca jurou com engano. Nele, o amém sempre foi perfeito. Então Jesus Cristo é o único ser humano que passou pelos critérios do verso 4. E o que ele fez, irmãos, com essas qualificações? Ele compartilhou. 2 Coríntios 5:21, observe bem a leitura. Não tendo pecado, tornou-se pecado por nós, para que nele nós tornássemos justiças de Deus. Compartilhou. Ele assumiu o nosso pecado, se fez pecado e nos fez sua justiça. Irmãos, percebe essa maravilha? É o que você precisa conhecer, é o que você precisa crer, no que você precisa se alegrar, seus afetos precisam estar nele, nessa verdade, e é o que nós precisamos transmitir para os nossos filhos. Então a pergunta do verso 3 não deve paralisar nenhum pecador arrependido, nenhum. Deve expulsá-lo do próprio esforço e arremessá-lo nos braços de Cristo, na graça de Cristo. Então o cristão não mortifica o pecado pelo esforço isolado da vontade. Agora, a partir de hoje, eu tenho uma resolução mental, eu vou fazer assim. Não é um esforço seu, somente seu. Mas há uma operação do Espírito que aplica a obra de Cristo ao seu coração. E o seu esforço é um esforço que parte dessa graça. Por isso você é mais que vencedor. Então você não sobe ao monte com as próprias pernas. Você é vestido, você é santificado, você é conduzido, você é capacitado com a justiça do Rei que já subiu. Isso é maravilhoso. Então, nós aprendemos que o Rei tem direito sobre tudo e que o Rei requer santidade dos que se aproximam. E a terceira e última lição: o Rei da Glória deve ser recebido. Veja aí os versos 7 e 8 que vão se repetir lá no 9 e 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Agora a cena muda completamente. Saímos do monte e estamos diante de portas gloriosas, de um cortejo que se aproxima. E uma voz então ordena: levantem as cabeças das portas, levantem as portas, ou seja, abra, significando dê boas-vindas, receba. Mas quem é? É o Rei da Glória. E a resposta a essa pergunta, quem é este Rei da Glória? Vem como um trovão de todos, dizendo: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Mas as portas não bastaram.
E aí o clímax se repete e a pergunta soa de novo, verso 9, verso 10, levantai as portas, quem é este Rei da Glória, no verso 10? E aí vem o título definitivo. Observaram esse detalhe? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, é o título final. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Para dizer que ele não é apenas um guerreiro, ele é Senhor dos Exércitos. Ele é comandante de hostes que não tem número. Ele é rei que não precisa de permissão para entrar. Ele é digno de entrar. Ele é digno de ser recebido. Então, as portas são chamadas a se levantarem ou a serem levantadas para significar que os crentes, quando recebem a nova natureza em Cristo e reconhecem quem Ele é, têm a disposição voluntária de recebê-lo bem. Levantem as portas. Para quem? Para o Rei da Glória. Ele merece ser recebido. E isso, irmãos, é maravilhoso para nossas vidas. Eu não posso ter uma visão da grandeza de Cristo inferior ao que Deus apresenta. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Então, ele não precisa pedir permissão para nós. Não precisa. Mas aqui ele está ensinando algo maravilhoso, que ele oferece a comunhão com ele. Ele é o Rei da Glória, vitorioso, que não depende de nós. Ele é o Rei da Glória. Como é que está o verso 10? O Senhor dos Exércitos. Ele não depende de nós. Todas as lutas, todas as guerras, Ele é Senhor. Não depende de nós, mas nós dependemos dEle. Então tenhamos a disposição de sempre reconhecê-lo como digno de ser recebido. É isso que devemos ter em mente. E a repetição aqui não é à toa, quando você vem aqui no verso 7, no verso 10. No verso 7 e no verso 9, olha. Levantai a porta as vossas cabeças, repete no verso 9, né? Levantai a porta. Essa repetição é uma ênfase litúrgica para dizer que a igreja é chamada a perguntar repetidamente: quem é esse rei? E ter uma resposta que não envelhece, não se cansa. Então a igreja, ela sempre se renova em reconhecer quem é esse rei. Ele é o Rei da Glória, ele é o glorioso. E ela vive assim. Não estou falando de repetição mecânica, estou falando de relacionamento, né? Para a gente entender, viu, crianças? Imagine uma cidade que recebe um general glorioso, vitorioso na batalha, que garantiu a proteção e a segurança daquela cidade. E ele está vindo, vitorioso, glorioso. Então a cidade abre ali e dá boas-vindas, faz todo aquele cerimonial, jubila, celebra, mas não está ali celebrando, gritando o nome daquele general, porque o general precisa. O general não precisou do povo para vencer a guerra, mas é porque é direito do povo, é dever do povo celebrar o vitorioso. Então guarde isso. É direito meu e seu celebrar quem venceu a guerra por nós e quem vence constantemente. Vocês estão entendendo isso? É dever meu e seu celebrar aquele que venceu as nossas lutas, que venceu a nossa morte, que venceu a nossa condenação e que nos trouxe salvação. Então, o cristão não é um homem subindo para avaliar Deus, é o povo aberto para receber o rei que já venceu. Quem é o Rei da Glória que entra? Aí o Novo Testamento responde de múltiplas dimensões. Na encarnação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. O Rei da Glória entrou por portas humanas, nasceu em Belém. As entradas eternas se abriram e em um ventre de uma mulher. Esse Rei da Glória.
Na ressurreição e ascensão, os pais da igreja leram o Salmo 24 como profecia de ascensão de Cristo, o rei vencedor das batalhas, da crucificação, da morte, do Hades, sobe e entra no lugar santíssimo celestial, onde ninguém nunca entrou e só entraremos após a glorificação. E sua vinda ao coração, ele te fez nova criatura, irmãos, para que você voluntariamente sirva a ele com alegria. Então, o Salmo 24 não é apenas a história de Israel, é a liturgia viva da igreja em todo o século. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas todas as vezes que nos reunimos, as perguntas do Salmo soam: quem é esse Rei da Glória? Nós deveríamos ter começado o dia assim: eu vou louvar alguém tão glorioso mais uma vez. Quem é esse Rei da Glória? Se você não sabe responder, você não encontrou Jesus ainda, viu? Se você nem se admira ao perguntar, você não sabe quem é Jesus. Se você sabe responder, mas vive fechado a Ele, você conhece a teologia e perdeu a vida. Porque você sabe, mas não vive. E se você sabe responder e vive para Ele, significa que você é aquele que não só já foi alcançado pela salvação, mas tem sido preservado por ela, que é a realidade de todos os verdadeiros crentes. Então, o rei tem direito sobre tudo, o rei requer santidade e o rei deve ser recebido. Então voltamos para a pergunta do início: sou aceito? Salmo responde em 3 movimentos. Primeiro, Deus tem o direito sobre tudo, você não é o centro. Segundo, nenhum pecador pode subir ao monte pelo próprio mérito, mas existe um homem que subiu, Cristo, o único puro de coração e limpo de mãos, e ele compartilhou sua qualificação com todos os que se unem a ele pela fé. Terceiro, o Rei da Glória entrou pela porta da humanidade, venceu a batalha do pecado e da morte, subiu ao céu e agora, transformando nossas vidas, nos ensina a recebê-lo bem. Nenhum homem, irmãos, pode aparecer diante de Deus com plena confiança, senão aquele que é revestido dessa justiça de Cristo. Quem vai comparecer? Eu vou, porque quem me salvou já compareceu, entrou, merecendo entrar. E ele merece a minha celebração, o meu júbilo, exaltando a sua vitória por mim. Entende isso? Cristo é o único que verdadeiramente tem mãos limpas e coração puro. Está crucificado e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Às vezes a gente não quer perdoar um irmão que nos feriu. Olha só, ele está perdoando inimigos. Então ouça a pergunta do rei: quem é este Rei da Glória? Isso aqui é um convite para reconhecimento. Ele quer que você diga com a boca e com a vida: Tu és, Senhor, o Senhor dos exércitos, Tu és o Rei da Glória, Tu és o meu Deus. Não perca o final, irmãos. E quando você disser isso, significa que você está abrindo as portas, que você está dando boas-vindas, que você está reconhecendo a dignidade do seu Salvador. Significa que você deu boas-vindas porque foi feito filho de Deus, recebeu a nova natureza em Cristo, fé e arrependimento, e agora você o ama porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. E o Salmo 89:15 diz o seguinte: bem-aventurado o povo que sabe o que é aclamado festiva. O que é aclamação festiva. Eles andam, ó Senhor, à luz do teu rosto, na tua presença. Esse povo é bem-aventurado. Então deixa eu já concluir, apliquei, mas deixa eu só fazer aqui uma situação com vocês sobre os 3 salmos, nós tivemos o Salmo 22, depois o 23 e agora o 24. E esses 3 formam uma trilogia cristológica inseparável. Você não pode olhar para um sem o outro. 3 quadros de um único retrato de Cristo. O Salmo 22, por exemplo, começou com uma passagem que todo aqui, até as crianças conhecem. Deus meu, por que me desamparaste?
Ou seja, o rei sofredor, que foi humilhado, crucificado, cujas mãos e os pés são traspassados diante dos algozes. Aí você tem o Salmo 23, que é o cuidado pastoral, é o rei ressurreto que, como bom pastor, conduz por pastos verdejantes, águas tranquilas, os seus servos pelo vale da sombra da morte, as suas ovelhas, preparam uma mesa e os leva ainda à casa do Senhor, foi o que nós vimos. E o Salmo 24, então, é a coroação. É o rei glorificado que sobe ao alto e diante de quem as portas eternas se levantam. Em outras palavras, o 22 é a cruz. O 23 é o cuidado pastoral. E o 24 é a coroa, a glorificação. Olha que imagem maravilhosa. Quem ignora esse movimento ignora o coração do Evangelho, que é o mesmo rei que desceu ao mais profundo do sofrimento, é o único digno de entrar no mais alto da glória. Essa é a mensagem dos 3 salmos. Não é maravilhosa? Que maravilha! Então, como disse Paulo em 1 Timóteo 1,17, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Amém, Senhor. Amém. Em Cristo Jesus nós temos o cumprimento e a certeza das tuas promessas. O amém perfeito é nele. Nós louvamos o teu nome por teu Filho bendito, que é o Rei da Glória. Ele que, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes disso, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à figura humana. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também o Senhor o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós te louvamos por isso. Que o nosso louvor não seja apenas de lábios, que essa maravilhosa bênção que experimentamos hoje não fique apenas no intelecto, nos lábios, porque o Senhor é bondoso, Pai. É maravilhoso. Que não desprezemos, que nenhuma criança despreze, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum de nós. E que reconheçamos a dignidade de Cristo. E por causa desse reconhecimento tenhamos o mesmo sentimento dele, de humilhação, de submissão, de dependência da tua justiça, de pureza, de vida, de santidade. Que sejamos, ó Pai, de fato pequenos Cristos. Que todos nós imitemos a Cristo. Que o Senhor nos purifique de toda maldade para vivermos da maneira que acabamos de aprender no Salmo 24, de forma tão maravilhosa. Que reconheçamos a grandeza de Cristo e reconheçamos o nosso privilégio nele, de sermos justificados, santificados e termos a promessa de que um dia também estaremos glorificados para sempre com o Senhor no Santo dos Santos, na eterna morada. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.